Vamos lá, gente. Bom dia. Vamos para o segundo dia do Barra Capacitações, modelo online beneficente. Ontem foi um dia incrível. Tivemos vários palestrantes, várias palestras assim, com muita informação de qualidade. E hoje também o time que vem é fortíssimo e vai ser muito legal também, né? Eu estou aqui cansado porque eu tive que ficar preparando, terminando minha palestra também. Sempre, toda vez que a gente abre a palestra, a gente bota uma coisinha, tira um Ajustar, né? negócio. Então, já fui dormir tarde, mas aqui estou aqui com energia lá em cima. Não bebi o meu café ainda, mas daqui a pouco vou beber meu café para ficar ótimo. E Pode espero faltar. que todos aí tenham um grande dia e a gente vai fazer no mesmo sistema de ontem, tá? As palestras terão 40 minutos. A gente vai abrir uma sessão perguntas e respostas de 5 minutos. Depois a gente tem a transição entre um palestrante e outro. A gente vai ter um intervalo às 10h30, o almoço meio-dia e 40 e 3h30 da tarde, o segundo intervalo. É, a galera que precisar de alguma coisa, eu fico com o meu WhatsApp, né, aberto o tempo todo, né? E é só chamar. A Thay é a minha colega aqui que me ajuda, né? Não vou chamar de minha assistente, ela é a professora que trabalha junto comigo e ela está aqui também para dar esse suporte. Tá bom? Então, não vou me alongar muito, porque já são 8 horas. Hoje, quem está iniciando hoje é o nosso grande Diego Evangelista, que pô, é um amigo de longa data também. Tem as certificações, Diego, depois você fala das suas certificações lá da Limit. Ele trabalha junto com o Evaldo Júnior, tem um trabalho fantástico de educação continuada, tem um trabalho fantástico com os alunos da ponta, com atletas. E, cara, esse cara tem muito a agregar. É um estudioso também das metodologias russas, é amigo do Cassidori, tem aquelas conversas de áudio de 25 minutos, né? Desse jeito. E, e eu tenho a certeza que estaremos em boas mãos agora, aprendendo aí com o tema Verkhoshansky e as inovações metodológicas do treinamento de força. Diego, a palavra está contigo. Obrigado. Agradecer mais uma vez. Deixa eu só falar o agradecimento a todos os palestrantes aí que se prontificaram a vir participar dessa ação, que é uma ação beneficente. Então, toda a nossa arrecadação ela está sendo destinada para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Os meninos de lá, né, de Porto Alegre, do Sul, dois já palestraram, hoje tem o Alexandre Kessler. E, cara, muito obrigado pela disponibilidade aí, pelo carinho e pela amizade, porque, cara, a gente nessas horas a gente só pode contar mesmo com aqueles que são amigos de verdade e aqueles que têm a intenção de fazer com que a nossa carreira, nosso setor venha a se desenvolver. Então, tá contigo, Diego. Obrigado. Vamos junto. Obrigado, Alan. Eu quero estender o meu agradecimento a você, Alan, que é sempre uma alegria, né? O primeiro, o convite, né, para o evento. Segundo, um evento maravilhoso, assim, com uma pegada que foge aí ao normal, né? Geralmente a gente está aí sempre tentando ajudar a educação física de uma maneira geral, né? Compartilhar com conhecimento e fazer o crescimento da área. E numa situação dessa, a gente poder usar o nosso principal talento, né? Que é dar treinamento, que é compartilhar um pouco do nosso conhecimento para poder ajudar a galera aí do Sul que passou por algo que a gente não tem como mensurar. E, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de a gente ajudar é contribuir somando esforços, né? E acho que você tem uma contribuição aí muito grande aí em ter juntado esses grandes feras aí, essa galera toda aí que está junto desse evento, que a gente possa ajudar muito lá o Sul. A gente sabe que mesmo esse evento sendo grande, a gente se juntando com um monte de gente para poder ajudar, ainda é pequeno, a gente vai continuar precisando ajudar o Sul e que esse sentimento continue aí na nossa mente, na nossa vida aí para poder ajudar o Sul, que vai ficar uns bons longos anos aí para se restaurar totalmente, mas tenho certeza que vai voltar mais forte, como sempre foi o Sul do país. Eu tenho aqui a missão hoje de trazer para vocês um pouco da história do Yuri Verkhoshansky e as inovações metodológicas que a gente tem hoje no treinamento de força. Eu vou
vou tentar trazer aqui para vocês, principalmente para a galera que nunca ouviu falar do Vercochance. Acho que essa palestra vai ser esclarecedora. A ideia é mostrar o quanto a gente tem hoje de coisas, ferramentas, né, metodologias, né, para desenvolvimento de força, de potência, para escolha de exercícios e quanto a gente sabe em profundidade essas ferramentas hoje e a gente não sabe quem foi que deu o passaporte inicial, quem criou, né, quem ensinou, quem destrinchou como que a gente poderia escrever, selecionar e colocar isso dentro de uma preparação física de força, por exemplo. Vercochano simplesmente adiantando assim a conclusão dessa palestra, ele simplesmente é um cara que viveu pelo menos 50 anos à frente do tempo dele. O que a gente está descobrindo hoje de coisas melhores para o desenvolvimento de força e potência, esse cara falou lá na década de 60, na década de 70. Inclusive, descobriu algumas coisas. Então, eu costumo dizer, concluindo já a minha palestra, antes de começar a falar, costumo dizer, se você quiser ficar atualizado no processo de treinamento, você tem que estudar Vercochance. Se você estudar treinando Vercochance, quando você pensa em treinamento de força e potência, você está extremamente atualizado, porque tudo que sai hoje de artigo científico dizendo sobre os melhores métodos, esse cara já deu uma palhinha lá na década de 70. Então, deixa eu trazer aqui para vocês um pouquinho. Essa é uma foto dele no laboratório. Para quem não sabe, Vercochance que era treinador de saltadores. Ele começou primeiro com salto em distância, depois salto triplo, depois salto em altura. E ele começou a ter muitos méritos lá na Rússia, né, por ter grandes resultados com esses saltadores. E a partir disso ele começou a chamar atenção, né? E começou. Na Rússia tem um programa, né, de premiação aos treinadores pelos resultados atingidos. E aí conforme ele ia atingindo resultados muito rápidos, ele era muito novo, né? Ele começou a ficar meio bolado na Rússia porque não estavam dando muito as premiações que ele queria receber, nas premiações que ele era devido, né? De acordo com o esquema russo de premiação de treinadores. E ele acabou se ficando um pouco frustrado nessa área, né? E abandonou um pouco a área de ser treinador de campo e passou a ser somente cientista, né? E de lá para cá, ele começou a se tornar um cientista do esporte, chefe da cátedra de treinamento de força lá da Rússia, lá na Rússia. A faculdade é uma faculdade de esporte, né? E tem uma cátedra, eles chamam de cátedra, é como se fosse a nossa coordenação aqui. A gente tem coordenação de administração, de educação física, de medicina, etc. Numa faculdade, né? Como a FRJ, por exemplo. Lá é uma faculdade só, e nessa faculdade só tem esporte, e aí a gente tem uma coordenação de treinamento de força, uma coordenação de ginástica olímpica, uma coordenação de futebol, uma coordenação de cada uma das modalidades olímpicas. E ele era o chefe da cátedra de treinamento de força, e isso, sem dúvida, fez ele construir muito conhecimento em cima das metodologias do treinamento de força, né? Ele investiu a sua vida toda em produzir conhecimento em cima disso. Ao final da sua carreira, ele foi convidado aí para ser o chefe lá do Comitê Olímpico Italiano, e os últimos 10 anos de vida dele, mais ou menos, ele trabalhou no Comitê Olímpico Italiano, difundindo também o treinamento de força nos esportes olímpicos da Itália. Ao longo da sua vida, ele tem essas principais obras aí. Eu costumo dizer que você deve conhecê-las de alguma forma. Se você é treinador de força de potência, se você trabalha com esporte, principalmente de alto rendimento, se você trabalha com fitness, eu diria que você deveria conhecer para você não ser enganado, né? Porque até o próprio fitness ele tende a pegar algumas coisas do esporte que já foram produzidas lá no esporte e dar uma roupagem mercadológica e te vender uma certificação para que você compre aquilo ali como se fosse a novidade, como se fosse algo mirabolante, né? Não que não seja bom você comprar produtos prontos, assim, tipo os americanos adoram fazer esses produtos de treinamento funcional, treinamento de desenvolvimento de potência, etc., que são bons, né? Até porque os treinadores também têm a sua maneira de ensinar, né? A sua didática, sua expertise, né? Na hora de colocar os conteúdos, e isso faz a gente crescer. Quando a gente troca ideia com outros treinadores, a gente aprende muitas coisas, mas o que a gente não pode ser é enganado, né? Enganado no sentido de achar que essas pessoas inventaram a roda. Não, essas pessoas têm uma maneira legal de se fazer, e em cima dessa maneira, a base é o trabalho do Verkhoshansky para muitas coisas, principalmente para os métodos de desenvolvimento de força e de potência. E aí a gente tem as publicações dele em português, as publicações em português. A gente tem um treinamento de força
que é o método de choque, esse livro pretinho. Tem esse de hipertrofia muscular, que até sobre hipertrofia ele escreveu, que é bem interessante esse livro. Tem o treinamento esportivo, onde ele fala das capacidades físicas. Esse é um livro bem complexo, mas é um livro que tem um conteúdo que nenhum outro livro tem. Então, para quem quer saber um pouquinho mais sobre, principalmente, as nuances, né, da maneira como a força se manifesta, esse livro de treinamento esportivo aqui, Teoria e Metodologia, é fundamental. Esse livro de preparação de força especial é um livrozinho mais simples, onde ele fala de toda a metodologia da escolha do exercício especial. E eu poderia dizer que as publicações mais famosas dele são as publicações no inglês, né, que é o Super Training, que foi publicado nos Estados Unidos, e a última obra dele, que é o Special Strength Training Manual for Coaches, né, que é o que ele fez por último com a filha dele, né, foi a última obra dele, e diria que se você não leu nenhum e não está achando mais nenhum livro para ler, lê esse último livro aqui com certeza. Ele faz um compilado de toda a sua obra e coloca os principais testes e as principais teorias que ele compilou ao longo de toda a sua vida. Então, conhecer essas obras, eu, graças a Deus, tenho todas e já li todas e releio todas essas obras de tempo em tempo. Não passo um ano sem ler um livro do Verkhoshansky novamente, porque sempre que eu releio, eu aprendo algo novo com o Verkhoshansky. O Verkhoshansky é, sem dúvida nenhuma, um cara que me faz pensar muito no processo de treinamento. Ele é provavelmente criador e idealizador dessas teorias aqui que eu trouxe para vocês, ó. Criador, sem dúvida, do método de choque. Ele é o cara que criou o método de choque. Ele é considerado o pai da pliometria por aí, né, mundo afora, né? O que é a pliometria, né? O treinamento reativo, né? O treinamento de saltos não é sinônimo de pliometria, né? Pliometria tem que ter reatividade. Salto nem sempre tem reatividade. Tem saltos que são sem contramovimento, são sem acúmulo de energia. Ele foi o cara que descobriu esse método. Mais à frente eu vou comentar um pouquinho sobre esse método. Ele foi o cara que desenhou o conceito da correspondência dinâmica. O que é o conceito da correspondência dinâmica? O conceito onde a gente tem nuances para respeitar para a escolha do exercício especial. A gente tem hoje muito problema na educação física, principalmente por conta de não saber esse conceito do Verkhoshansky. Esses exercícios que o pessoal faz aí na academia, tentando parecer com algo que o cara faz no esporte, geralmente fere muitos princípios da correspondência dinâmica. Se a gente estudasse o Verkhoshansky, a gente tinha menos problemas com isso na academia e tinha menos parafernálias criadas aí no meio do fitness, né? Ele é o cara. Então, provavelmente ele não é o criador da carga concentrada, mas sem dúvida é o cara que mais defendeu o treinamento de carga concentrada. Carga concentrada é dar mais carga de uma mesma orientação dentro de um microciclo, dentro de um mesociclo. Sem dúvida nenhuma, um defendedor da carga concentrada, que seriam os microciclos de choque, né? As outras metodologias vindas de outros pensadores da priorização do treinamento defendem a carga concentrada em determinados momentos da temporada. O Verkhoshansky era bem enfático que a preparação tinha que ter muita carga concentrada, principalmente pensando nos esportes de força, principalmente pensando na galera de desenvolvimento de alto rendimento. Ele também é o criador do sistema de treinamento em bloco, que a gente tem que tomar cuidado também com o sistema de treinamento de bloco, que quer dizer exatamente dividir o período de trabalho em blocos, e cada bloco tem uma tarefa. O bloco é uma tarefa para ser resolvida e não um mesociclo, né? Então a gente se confunde muito aí com essas metodologias, mas ele, sem dúvida nenhuma, é o idealizador delas, e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas rapidamente, ó. Como eu te falei, ele disse que ele foi o principal cara que classificou os exercícios, né? Como ele classificou os exercícios? Chamou os exercícios especiais e desenhou, né, o princípio da correspondência dinâmica para a gente poder escolher os exercícios especiais. Obviamente não foi ele que chamou de exercícios especiais gerais, foram autores anteriores a ele, mas ele que criou essa metodologia da correspondência dinâmica para que eu possa escolher de maneira efetiva o exercício especial. Por exemplo, um dos princípios da correspondência dinâmica é a amplitude e direção do movimento. A gente conhece isso. Tanto é que, quando a gente vai tentar criar um exercício especial no salão de musculação, isso é a única coisa que a gente acaba respeitando, né? Qual é a direção da força, qual é a amplitude de movimento que se faz. Quando o cara quer imitar um soco, o cara quer fazer algo parecido com o que é feito lá no esporte, ele geralmente imita essa parte, mas ele esquece que tem outras nuances, como a região acentuada da produção de força, o ângulo do momento, onde está o maior torque, o maior torque está no início, está no meio, está no final, qual é o tipo de força. Ele é o cara que desenhou o tipo de força executada dentro da ação muscular, por exemplo. Ele chamou... o nome é meio estranho, porque para a gente explosão é algo diferente, né? Mas quando a gente entende o que eu quis dizer, dá para perceber que são coisas diferentes e a gente precisa prestar atenção nisso. Por exemplo, ele definiu como explosão muscular balística
os ataques de golpe, né? Quando você dá uma pancada na bola, você não faz força na bola o tempo inteiro, você só explode a bola. Você usa a velocidade do seu membro para explodir numa bola, por exemplo, num saque do vôlei, por exemplo, numa rebatida, né, do próprio vôlei. Explosão muscular isométrica, eu já consigo adicionar força em todo o movimento. Eu chamo de isométrico porque eu tenho tensão o tempo inteiro. Quando eu arremesso uma bola mais pesada, geralmente com implementos mais pesados, né? Quando eu tenho já a explosão muscular reativo-balística, eu já uso mais o ciclo alongamento e curtamento, eu uso energia elástica para poder lançar algo, eu uso energia elástica para acumular energia, e então eu tenho mais força no início do movimento, onde eu acumulei energia e arremessei, como nos arremessos de dardo, por exemplo. Então, são situações que a gente acabou não parando para pensar aqui no Ocidente, e isso tem a ver muito com a curva de força de cada um dos movimentos. E quando eu escolho um exercício especial, se eu não olhar para a curva de força do movimento, não faz muito sentido, né? Eu acabo fazendo algo parecido, mas algo que não tem nada a ver, né, nas nuances, né, do movimento. E eu preciso pensar na dinâmica do esforço. Quanto tempo? Qual é a qualidade? Quando a gente fala de tempo e qualidade, né, a gente está falando do sistema de fornecimento de energia. Esse esforço é elástico, ele é oxidativo, ele tem alta intensidade, ele tem longa duração. Ele é mais característico de força, ele é mais característico de velocidade, ele perdura por mais tempo. Então, eu preciso conhecer a dinâmica do esforço do exercício para que eu crie um exercício parecido com isso. A taxa e a produção de força máxima, o regime de trabalho muscular, ele é cíclico, ele é acíclico, ele é misto. Geralmente a gente entende, né, quando a gente fala de tipo de contração, né, concêntrico, excêntrico, isométrico e misto, né, que a maioria dos esportes, isso é bem estabelecido. Agora, quando ele é cíclico, a gente já fica meio perdido, né? Cíclico são coisas que não param, acíclico são coisas que se modificam. Faço uma ação de salto, uma ação de corrida, uma ação de força e etc. Agora, cíclico não, são pedaladas, são corridas, são movimentos que geralmente não têm uma pausa tão grande, e eu tenho um passo após o outro, né? E aí ele também foi o difundidor dos métodos especiais, né? O que a gente tem hoje é, de métodos para desenvolvimento de potência, por exemplo, potencialização pós-ativação, a ciência hoje defendendo muito, né? Potencialização pós-ativação para ter altos níveis de potência muscular. Esse cara desenhou lá para a gente lá na década de 70, ficou conhecido como métodos complexos, mas no próprio livro dele ele chamou deu um nome mais específico, né? Primeiro eu vou falar do método de choque, que é a obra-prima da sua carreira, né? Que é o método que ele desenvolveu, né? Que ele descobriu a pliometria. Como que ele descobriu a pliometria? Ele simplesmente começou a ter muito resultado com os atletas saltadores dele, e ele começou a pensar em coisas como eu tenho mais resultado. Ele viu que os caras estancaram e não estavam melhorando mais com exercícios de força, com exercícios de salto tradicionais, com exercícios de meio agachamento, exercícios de leg press. Ele viu que quando ele botava fazer movimentos mais curtos, mais pesados, os caras ficavam mais quebrados, então ele não conseguia melhorar tanto o resultado assim dos caras. Então ele começou a olhar para o salto triplo, o quanto ele já tinha testado em laboratório que o salto triplo tinha uma força absurda numa perna só. Eles chegaram a medir quase 300 newtons de força aplicada numa perna só. E aí ele começou a pensar, se eu pegar e saltar de uma caixa numa perna só e reagir rápido ao solo, será que eu consigo gerar uma carga maior do que eu coloco nos exercícios de força para esse cara? E justamente foi isso que aconteceu, e ele descobriu o método de choque. A partir daí, ele implementou as alturas do método de choque e descobriu como ele tiraria mais resultado de força e potência dos seus atletas. E foi nesse experimentinho aqui, ó. Se você olhar aqui no experimento 1 dessa imagem aqui, é um salto sem contramovimento, ó. O cara sai de baixo e salta direto. Ele sai agachado e salta direto. Quando ele salta direto, ele tem um resultado de altura de salto. Quando ele usa o contramovimento, ó, ele sai em pé, agacha e salta. Ele tem outro resultado de altura de salto. Quando ele sai de cima de uma caixa, reage rápido no solo e salta, eu tenho um resultado ainda maior de altura do salto. Que ele descobriu isso? Que ele melhorava a capacidade reativa do aparelho neuromuscular, ele melhorava o aproveitamento de energia elástica, né, que é o ciclo alongamento e curtamento, que ele melhorava o custo energético e ele adquiria maior velocidade.
E isso é importante para praticamente todos os esportes, pessoal. Ainda que você não trabalhe com esporte, por exemplo, de potência máxima, você utiliza essa metodologia é fundamental para diminuir o custo energético, por exemplo, de corredores. Quando você tem um melhor aproveitamento da energia elástica, você tende a gastar menos energia para atingir aquela velocidade. Então, esse cara demora mais a quebrar, esse cara consegue manter técnica por mais tempo, esse cara produz uma velocidade maior sem um custo energético tão alto, porque ele fica menos no mecanismo contrátil do músculo e mais no mecanismo elástico do músculo. Isso faz com que eu tenha menos custo para gerar ATP. Quando eu estou no mecanismo elástico, eu não preciso de quebra de ATP para gerar energia. Eu só preciso quando eu faço contração muscular. Quando eu estou na elasticidade, eu tenho menos custo energético, então eu acabo quebrando mais à frente, demoro mais a quebrar. Então, um atleta que é muito elástico é um atleta mais econômico sempre. E aí ele classificou, né, os saltos, né? Basicamente, ele colocou os saltos profundos, né, o método de choque, como sendo o suprassumo, né, do desenvolvimento de potência de saltos, e começaria sempre com exercícios de saltos de leve intensidade, que exercícios com o próprio peso corporal, os jumps, né, que a gente conhece, depois exercícios de força de uma maneira geral, e vai subindo para os exercícios de salto com carga. Por último, os exercícios de método de choque. Então, se você, na graduação dos exercícios para chegar ao método de choque, você precisa primeiro passar pelos outros métodos para que você colha o máximo de resultados ainda do método de choque. Não adianta você chegar numa pessoa hoje que não tem nada de capacidade reativa do aparelho muscular e já ensinar ela a fazer o método de choque. Então, você vai construindo esse método e vai te colhendo resultados. Isso acontece muito com os treinadores iniciantes, né? Ele aprende um método novo, ele quer usar tudo numa mesma sessão ou no mesmo programa de treinamento. E, na verdade, Verkhoshansky ajudou a gente nisso, né? Ele falou assim, não, cara, isso são coisas que você vai tirar ao longo do processo de treinamento para você continuar tirando melhoras do seu atleta. Cada uma dessas fases você vai tirar melhoras dele. Só que se você ficar numa fase dessa só, num tipo de método desse só, a tendência é você estancar rápido. Então, quando você passa por um outro método, você consegue continuar tirando melhoras de desenvolvimento de potência desse cara. Então, quando você pensa no alto rendimento, você pensa em ciclos olímpicos, você pensa em 4 anos, em um ano de melhora de performance, cara, você tem que ter ferramentas para encaixar em determinado período do tempo para que você consiga continuar melhorando a performance desse seu atleta. E aí, os métodos combinados, né, que ele chamou de método complexo, método de estimulação e método de contraste. No Ocidente isso ficou meio bagunçado e a galera chamou tudo de método complexo. E a nossa ciência hoje do treinamento de força aqui tá chamando tudo meio que de PAP, né? Onde a gente, potencialização pós-ativação, a gente usa geralmente um exercício pesado ou muito potente para gerar um estímulo do seu nervoso central, para depois gerar um exercício de velocidade ou de potência, né? E ele compilou exatamente esses métodos. Por exemplo, o método complexo é uma combinação de exercícios com a mesma ênfase primária, mas com características de efeitos diferentes. Por exemplo, os mesmos exercícios com regimes de trabalho muscular diferentes, foco total em força máxima e potência máxima. Se eu pegar isometrias máximas, eu dou um intervalo longo, depois eu faço um exercício concêntrico. Por exemplo, se você estudar o trabalho de Verkhoshansky, você vai ver que ele já falou de isometria máximas, que é uma inovação hoje da complexidade, né? Da ideia dos sistemas complexos, né? Que são metodologias novas, né? De trabalho de força muscular, focados em coisas que a gente parou de pensar, mas Verkhoshansky já comentou algo sobre isso lá na década de 60. Quando a gente faz trabalhos concêntricos muito pesados, eu dou um intervalo longo, depois eu faço um trabalho excêntrico. Por que o excêntrico vem depois aqui? Porque o excêntrico destrói mais. Se eu fazer um excêntrico antes, a tendência é que eu não consiga uma melhora tão grande do concêntrico. Perceba que todos esses trabalhos, quando é para força máxima, potência máxima, eu tenho intervalo longo, porque se eu tiver intervalo curto, vai ter interferência de performance. Eu posso fazer um trabalho concêntrico pesado, dar um intervalo longo e fazer um trabalho reativo, que é os trabalhos de método de choque, os trabalhos de pliometria tradicional. Eu posso fazer um trabalho com amplitude parcial, dar intervalo longo e fazer um trabalho com amplitude completa. Pensa sempre que quase sempre o mais pesado vem antes, eu dou um intervalo longo e depois eu faço o exercício que eu estou pretendendo. É assim que eu tiro melhoras do método complexo. Qual é a principal diferença aqui? É que é geralmente no mesmo exercício, mesmo tipo de trabalho. Então, eu estou fazendo um agachamento máximo, depois eu vou fazer um agachamento concêntrico, eu vou fazer um agachamento concêntrico, depois eu posso fazer um agachamento excêntrico, posso fazer um agachamento concêntrico, dar um intervalo longo e fazer saltos reativos, eu posso fazer um agachamento parcial, dar um intervalo longo e fazer um agachamento completo. Então,
a ênfase aqui tá no mesmo exercício, só que está com um objetivo diferente, ter sempre intervalo longo para dissipar a fadiga. O método de estimulação ele é mais conhecido aqui no Ocidente, que ele foi dito aqui como método de complexo de maneira geral, mas o Verkhoshansky separou exatamente eles, e eles não são exatamente métodos complexos. Complexo é o anterior que eu te falei. Método de estimulação é exatamente o que significa o nome, estimular. Eu quero sempre uma carga muito pesada, acima de 80% de um RM, dar um intervalo longo e fazer qualquer outro trabalho de alta velocidade ou de alta reatividade. Os outros trabalhos geralmente são bem leves, bem focados em muita velocidade. E os primeiros trabalhos são sempre focados em trabalhos muito pesados. Então, por isso, método de estimulação. Isso tem muito a ver com o PAP que a ciência moderna estuda hoje. Então, sempre focado em força máxima, em potência máxima. E o contraste método, que é muito usado aí no futebol, na galera dos esportes coletivos, mesmo exercício com variação de sobrecarga e velocidade. Você vai fazer trabalho sempre focado em velocidade máxima. Por exemplo, tração sem intervalo, fazer uma aceleração. Paraquedas sem intervalo, fazer uma corrida de velocidade. Corrida em aclive sem intervalo, corrida em declive. Exercício de força com sobrecarga sem intervalo, exercício de força sem sobrecarga. Por que isso aqui sem intervalo? Porque a ideia é geralmente dar esse contraste mesmo de velocidade. O fato de você tirar a carga vai fazer com que você já produza o máximo de velocidade logo em seguida, né? A gente chama isso de contraste. Então, esse é o único que não tem um intervalo longo, é sempre sem intervalo. E aí você tem essa ciência moderna aqui que chamou, ciência moderna não, o resto do mundo, né, compilou dados muito parecidos com os métodos combinados do Verkhoshansky, que é, por exemplo, o complexo canadense, o complexo búlgaro ou o complexo francês. Basicamente, pessoal, eu deixei aqui escrito para vocês darem uma olhada depois da apresentação, eu vou disponibilizar aí 100%. A diferença é muito pequena daquilo que o Verkhoshansky falou, né? Na verdade, eles são uma variação do exercício do Verkhoshansky, né? Dos métodos combinados do Verkhoshansky. Então, quem estudar um pouquinho o trabalho do Verkhoshansky vai ver que tudo que se criou em mundo afora é uma pequena variação dos métodos combinados do Verkhoshansky. Então, depois vocês deem uma olhada, deixei os nomes aí em inglês até para vocês procurarem na internet, tem artigos sobre isso, vale a pena dar uma olhada. E talvez uma das coisas também que ele ficou mais famoso, né, a sua maneira de organizar a carga, né, a organização estratégia dele, que é conhecido muito pelo Block Training System, né, que é o treinamento baseado em bloco, né. Qual é a base do princípio do treinamento em bloco? Primeiro, a concentração de cargas. O que é concentração de cargas, pessoal? Concentração de cargas não é sinônimo do bloco, né? Concentração de cargas simplesmente treinar em subrecuperação. Essa imagem aqui que eu botei aqui, ó, explica bem a concentração de cargas. Ó. Eu treinei, não recuperei completamente, treinei de novo, não recuperei completamente, treinei de novo, depois eu dou uma recuperação ampliada para que eu tenha um efeito posterior duradouro do organismo. Isso é a concentração de cargas, é treinar em subrecuperação para que você atinja modificações mais profundas no organismo do atleta para que ele consiga, de repente, um efeito posterior maior, né? Ter uma performance maior mais lá na frente, né? Pensa num atleta que está sempre com aqueles estímulos muito parecidos, e aí você vem numa semana de choque e dá uma pancada mais forte nele para você colher mais frutos disso lá na frente. Geralmente os autores que não são 100% a favor do Verkhoshansky utilizam essa metodologia da garra concentrada em períodos de choque da temporada, né? Em vários períodos, no período de preparação básica, no período de preparação especial, no período de preparação competitiva, tem mesociclos que são mesociclos de choque, tem microciclos que são microciclos de choque. Nesses microciclos, eles colocam a aplicação da carga concentrada. O Verkhoshansky já gostava de fazer isso já no início, que é bem a metodologia do método de bloco, né? Que ele fazia uma sobreposição subsequente das cargas de diferente orientação. Por exemplo, aqui, ó, bloco A, B e C, e eu tenho a aplicação de uma carga maior aqui, ó, essa setinha que está aqui embaixo, aqui, ó, o número 6 aqui, é uma aplicação de uma carga maior. Depois dessa setinha aqui, eu tinha aplicação de outra carga no B, e lá no C, a aplicação de outra carga. Elas iam se sobrepondo, né? Então, eu tenho uma carga maior de uma orientação no A, e à medida que essa carga vai saindo do A outra entra no B, e assim sucessivamente. Então, eu vou tendo sobreposição, por exemplo, de força, potência, trabalho de resistência. Se você trabalha com esporte de resistência, por exemplo, começar com um alto trabalho de força e ir transitando para o trabalho de potência máxima, e depois ir transitando para o trabalho de resistência máxima, é mais ou menos o que o Verkhoshansky recomendava quando o assunto era bloco de treinamento para desenvolver resistência muscular, né, para os trabalhos de resistência. Galera, no final da carreira dele, ele criou um livro sobre o endurance, né, que tem só no site dele lá, na verdade é um e-book,
E ele deu as ideias dele, como ele trabalhou com esporte de resistência. E da prioridade temporal das cargas no período de preparação, né? Porque tem cargas que eu preciso de mais tempo, né? Tem cargas que eu preciso de menos tempo, tem carga que eu preciso de só de um polimento no final. Então eu tenho que pensar na prioridade dessas cargas, principalmente da organização delas, como elas se somam para eu chegar lá no final com o somatório dessas cargas e não com perda. Por exemplo, se eu pensar em powerlifter, não faz sentido eu fazer força no início da temporada, ir para potência e para resistência e ficar longeão da força. Powerlifter eu faria o contrário, né? Se a ideia é treinar mais a força máxima do cara, a força máxima tem que estar mais próxima do período competitivo e as outras valências físicas que são menos importantes no powerlifter, ela tem que vir no início da temporada, com menos importância e dando base para aquelas valências físicas subsequentes que virão sendo construídas ao longo do processo de blocos de treino. Aqui, no último livro dele, ele dá uma palhinha, né, da organização temporal, né? Bloco A, bloco B, bloco C, estágio básico, estágio especial, estágio de competição. Aí, esporte de força e velocidade, melhora da força máxima no início, melhora ao máximo da força explosiva e da força de saída e melhora ao máximo da capacidade reativa no bloco C. Esporte de resistência, melhora ao máximo da força máxima, melhora ao máximo da resistência muscular local e melhora ao máximo da potência de saída e do regime de trabalho específico. Lembra que sempre que o regime de trabalho específico está sempre no período de competição. Por quê? Mais importante no período de competição é o regime de trabalho específico, que é o que você vai fazer propriamente dito. Sempre o período de preparação, o trabalho da parte física, ele está sempre lá no início do processo, né? O trabalho da parte física, ele é sempre algo complementar, algo somatório, né? Para eu gerar uma performance maior e não principal. Isso é um erro também da galera que é preparadora física, né? Acha que o componente físico ele é maior do que os outros componentes nos outros esportes. Não é, pessoal. O componente específico ele é sempre maior. Se você tiver que escolher entre treinar o teu esporte específico e fazer preparação física, é melhor treinar o teu esporte específico. Sempre, sempre. A preparação física é um somatório para que eu tenha uma performance maior no meu esporte específico. Mas o esporte específico ele sempre deve mandar. Não existe o cara treinar mais a parte de força e de potência e treinar menos a parte específica do esporte dele em questão, principalmente quando o esporte dele for outro esporte, o esporte coletivo, esporte de combate, esporte que saem do âmbito da sala de pesos, né? Eu costumo dizer que aí é o desafio do treinador, né? Do preparador físico, né? É muito fácil fazer preparação do cara dentro da academia, por exemplo. Preparação de força, preparação de powerlifter, que é força máxima, o cara trabalha com agachamento, com terra, com supino, que são exercícios que a gente treina todo dia, que a gente sabe as nuances do exercício. Preparação de levantamento olímpico, que a gente sabe o que é o arranco, o que é o arremesso, o que é o jerk, que são exercícios que a gente faz no nosso dia a dia, né? Tá dentro da nossa realidade, do contexto de uma sala de fitness. Agora, quando a gente vai para um esporte que está fora do contexto da sala de fitness, por exemplo, voleibol, por exemplo, futebol, por exemplo, futsal, por exemplo, basquetebol, eles estão fora do contexto da sala de pesos. E aí a sala de peso é um complemento para eu tirar o máximo de performance de lá. Aí eu preciso pensar na sala de pesos com os princípios da correspondência dinâmica para que eu, nesse bloco B aqui do estágio especial, eu consiga tirar um máximo de performance desse cara para que ele chegue no bloco C lá, que é o bloco competitivo, e arrebente lá no esporte dele. E o bloco A, pessoal, o bloco E é a construção de capacidades básicas. O cara tem que ter uma boa força, uma boa resistência, uma boa potência, ele tem que ter uma capacidade, as capacidades físicas do atleta de maneiras bem construídas, né? Às vezes a gente pega aí atletas até profissionais com capacidades físicas muito baixas, né? Significa que ele teve um defeito na preparação dele. Um defeito não, diria que um erro, né, na preparação básica dele. Quando a gente pega atleta de alto rendimento, principalmente esportes olímpicos, né, o cara corredor, nadador, qualquer um dos esportes olímpicos, você vê atletas de questões básicas, né, de força, de potência, capacidade cardiorrespiratória, os caras são todos muito bons. Quando a gente entra num futebol da vida, a gente vê que os caras estão muito ruins de capacidade física. Eles só sabem jogar bola, né? E aí, no período que eles estão jogando bola, eles fazem alguma coisa de preparação física e melhoram um pouquinho a preparação física somada ali à quantidade de jogos que eles vão acumulando ao longo da carreira. Mas as questões físicas básicas deles são péssimas, né? Isso é horrível, né? Porque você tem atletas com muitas deficiências físicas, né? Se esse cara vem desde a base lá, com uma boa construção de qualidade física, lá na hora dele fazer o trabalho específico dele,
provavelmente a gente teria um esporte melhor, principalmente quando a gente vê aí, exemplos no futebol, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, o cara que se cuida muito na parte física desde cedo. Um cara que tem poucas, acaba tendo poucas lesões, um cara que tem uma performance altíssima, até uma carreira mais duradoura também, porque a vida inteira o cara tem uma construção física melhor do que os outros caras. E isso começa pela base, né? Quem trabalha com a base aí nos clubes, se puder tentar mudar essa filosofia, né? A gente vai ter atletas com certeza muito melhores no futuro. Aí eu trouxe aqui uma ideia de como dividir esses blocos, né? Até uma ideia do Christian Tidô. Eu não compartilho 100% dessa ideia, eu farei algumas modificações, mas é possível de desenhar os blocos assim, ó. Quando ele pensou em bodybuilder, ele pensou, ó, bloco 1, bloco de força, porque a força dá uma base para você fazer o trabalho de hipertrofia. O que seria o trabalho que eles chamam de hipertrofia, né? Um trabalho com um pouco mais de volume. A gente sabe que hipertrofia é volume dependente. Então, se eu tenho um nível de força alta, eu consigo fazer mais volume com mais peso, né? Que é essa a ideia. Então, eu faço o trabalho de força para fazer com que, quando eu entro num trabalho com mais volume, tenha mais carga. Então, eu gero mais tensão na fibra muscular também. Eu posso ter mais respostas de hipertrofia. Quando eu penso em powerlifting, né? Hipertrofia é base para eu ter espaço ali, eu ter mais fibras musculares para que eu consiga fazer a ligação neural no trabalho de força, né? O trabalho de potência ele pode ser até feito associado ao trabalho de força, né? Como algumas escolas de powerlifting no mundo afora faz muito trabalho de potência associado, né? Obviamente o trabalho de força é sempre a primazia, né? E o trabalho de potência é feito de maneira secundária, mas o trabalho de potência com altas cargas, ou potências com altíssimas velocidades, também estimula o mecanismo neural da força, né? Que é um mecanismo de recrutamento rápido das unidades motores, né? Sincronismo de unidade motora, que são os mecanismos mais importantes para se levantar mais carga. Os trabalhos de levantamento de peso olímpico também, a gente tem geralmente um trabalho de hipertrofia lá na base, só se o cara estiver muito abaixo, né, da categoria de peso dele. E aí a força sempre em conjunto com a potência, mas com a potência sempre em primeiro lugar, né? Eu tenho um foco em força no início do trabalho, aí vem para o foco de potência, volto na força e mantenho o foco de potência. Se eu já estou pensando em atletas de hockey, né, de futebol, de outros esportes que são anaeróbicos, né, aí essas importâncias podem ser médias, né? Ele deu um foco na hipertrofia, um foco na força, um foco na potência, um foco na hipertrofia, um foco na força, um foco na potência, que isso também vale muito para a galera que a gente atende no dia a dia, né? Quando a gente dá a ênfase, não, na verdade, nesse bloco aqui de baixo não tem uma ênfase propriamente dita, né? Geralmente é o cara que vai precisar de todas essas respostas do treinamento ao longo de toda a temporada, que é o cara que a gente acaba atendendo no dia a dia, né? Se a gente deu uma base de hipertrofia, dá uma base de força, uma base de potência, uma base de hipertrofia, uma base de força, uma base de potência, a gente vai construindo uma performance física melhor até para o cara do fitness. Isso são maneiras de desenhar os blocos, tá? Para o Vercochance, esses blocos são separados, né? Vou fazer foco total em cada uma dessas ênfases que a gente colocou de valência física aqui em cada um desses blocos. Mas para outras metodologias, por exemplo, como o Mativev, essa ideia não é muito concentrada, não. Essa ideia é mais distribuída. Então, eu tenho um mix dessas valências físicas ao longo de todos esses blocos. Por isso que ninguém chama de bloco, todo mundo chama de mesociclo, porque o mesociclo tem uma tarefa e essas tarefas geralmente são combinadas e com ênfase, né? Principalmente quando a gente está pensando em esportes que têm múltiplas valências físicas como exigência, né? Quando o esporte já é de força, por que o Verkhoshansky ficou muito conhecido pelo bloco, né? Porque ele treinava esportes de força, né? Ele treinava esportes individuais, né? Como salto triplo, salto em altura, são esportes onde eu estou medindo a capacidade máxima do cara para um movimento. Então, a tendência é com que eu, concentrando as cargas, eu consiga tirar mais resultado desse cara. Quando eu já penso em esportes coletivos e outros tipos de esporte, onde eu tenho múltiplas violências físicas como ênfase, essa ideia já fica um pouco defasada, né? Eu preciso trazer a ideias de outros esportes, ideias de outros pensadores do treinamento para poder tirar melhores conclusões do processo de treinamento. E aí, por isso que a gente fala que não tem como, né, só estudar o Verkhoshansky. O Verkhoshansky é muito bom para a gente, principalmente a gente que trabalha no fitness, né? Que tudo que é metodologia do desenvolvimento do treinamento de força e potência, esse cara desenvolveu. Eu trouxe aqui para vocês, tudo que a gente faz dentro do fitness, esse cara ensinou e criou uma classificação, uma maneira de construir. Então, se eu conhecer ele, eu estou extremamente atualizado e basicamente essa é a conclusão da minha palestra, né? Você quer estar atualizado no fitness?
conheço a fundo esse carinha barbudo aí, no fundo científico, porque esse cara, além de ter sido treinador, foi cientista e foi pesquisador numa das maiores, ou se não a maior referência do mundo na área de treinamento de força para o esporte, e que é, sem dúvida nenhuma, um período da União Soviética, né, onde foi construído todo o arcabouço teórico do treinamento esportivo. Né? É óbvio que o mundo inteiro construiu, o mundo inteiro somou, o mundo inteiro contribuiu com essas metodologias, mas sem dúvida nenhuma eles foram pioneiros, e tudo que eles escreveram lá atrás, cara, ninguém descredibilizou hoje. Aquilo que foi descredibilizado, eles também descredibilizaram lá. Por exemplo, nasceu lá a ideia de usar a digital para tentar descobrir talentos esportivos, né? E aí chegou lá, eles descobriram que isso não dava certo, eles largaram disso de mão, e o resto do mundo continuou estudando isso, e hoje o mundo sabe que isso não serve para nada, e eles já sabiam disso lá na década. Então, eles só deram continuidade às coisas que realmente davam resultado, e isso também é um diferencial da ciência russa. Eles só testavam as coisas, eles só pegavam métodos e compilações, né, de treinamento para resultados olímpicos, para medalhas olímpicas, como era uma sociedade onde a gente tinha um poder central, ele conseguia colocar todo mundo para fazer a mesma coisa e testar tudo para ver se aquilo ali realmente dava resultado. Então, isso acaba facilitando a gente descobrir o que é bom, o que não é bom, e descartar aquilo que não é bom. Então, eles foram pioneiros nisso, porque eles descartaram as coisas ruins e ficaram com as coisas boas, e as coisas boas que eles fizeram tá aí até hoje. Então, se você quer saber muito sobre treinamento de força e potência, você tem que estudar esse cara, e eu indico esse último livro dele, onde ele resumiu toda a sua obra, junto com a filha dele. Infelizmente não está mais entre nós, morreu, se não me engano, no ano de 2008, 2010, mas a sua obra está aí, tem bastante obra em português também. A obra em português, infelizmente já está escassa, eu tenho quase todas aqui, ó. Acho que em português eu tenho todas, em inglês eu tenho essa obra aí também que vocês estão vendo, mas vale super a pena, porque é uma leitura, para quem é treinador, é uma leitura super gostosa, porque ele não é um cara que fica falando da fisiologia de uma forma assim pesada, né? No sentido de cada molécula, etc. Ele fala da fisiologia aplicada ao esporte, ele fala da biomecânica aplicada ao esporte, ele está sempre aplicando em algo para melhora de performance, e isso é gostoso demais de ler para a gente que é treinador. Então, essa é a minha contribuição aqui para o Barra Capacitações, para a gente ajudar o Sul. Tá aí os meus contatos. Eu quero agradecer o Alan e toda a equipe aí que fez esse evento acontecer. E se você quiser saber algo sobre o Vercochance ou tirar dúvidas sobre alguma metodologia do Vercochance, tá aí meus contatos, né? Meu Instagram, meu e-mail. Pelo Instagram é mais fácil falar comigo aí, que a gente está aí na rede social também contribuindo com textos. Eu participo também da Lima Instramentos, que é essa empresa aí que vocês estão vendo, esse triângulozinho azul e preto aí, junto com o professor Evaldo Júnior. A gente tem uma certificações de treinamento de força para a galera. A gente geralmente faz aqui no Rio, né? A gente tem a sede aqui no Rio, a gente tem certificações de treinamento de força e potência aí para a galera da educação física. A gente vem desde 2015 aí ajudando o mundo da educação física a melhorar aí esses componentes de força e potência, e usar a ciência como base aí da nossa experiência prática, que é extremamente importante para a educação física, até para a gente ser mais valorizado como personal, como preparador físico e como um agente, né, dessa sociedade aí da saúde, que é da qual a gente faz parte. Muito obrigado, galera. Valeu, Diego. Excelente palestra, sempre bom aí ouvir aí. Pô, o cara foi megamente pontual, esse cara é profissional mesmo, tem muita expertise aí no que fala. Obrigado, cara, por tudo aí, pelo carinho, pela amizade, por tudo isso aí que a gente falou aí no início. Eu acho que a gente está num caminho muito legal, a gente é um momento importante da educação física, que muita coisa está mudando, né? Ontem o Marcos Vinícius falou sobre uma mudança de paradigma, uma mudança cultural, né? Eu acho que isso passa também pela nossa profissão, né? Em termos de treinamento. Eu já vou fazer uma pergunta já baseada já nisso, nessa questão da cultura. Eu sei que você, né, trabalha lá com o Evaldo, vocês têm lá o estúdio e lá vocês atendem atletas e pessoas também, acho que a maioria são pessoas pessoas normais, que trabalham normais e não são atletas, pessoas não atletas.
E aí, como é que funciona esse approach, né, desses treinamentos que são mais voltados para o atleticismo, né? E como que você faz esse tipo de aplicação lá no teu estúdio, lá com a tua realidade? Perfeito, Alan. Para a gente aqui é muito fácil, né, Alan? Que a gente era um cross, né? A gente começou como CrossFit, né? Lá em 2015 e a gente se desvencilhou da marca, né? E hoje a gente é a Arena Limit lá, né? Então a gente se desvencilhou na marca, se não me engano, em 2018 ali mais ou menos. Só que desde o início a gente tinha a nossa própria metodologia, né? A gente sempre combinou o treinamento esportivo para tomar as decisões do processo de treinamento. Então basicamente a gente usa as ideias de Matveev e Verkhoshansky combinadas lá, né, para desenvolver força e potência de todas as pessoas que treinam lá. Então, a gente tem os nossos mesociclos lá com ênfase, por exemplo, em força, aí outro mesociclo com ênfase em potência, o outro mesociclo com ênfase em resistência cardiovascular, só que a gente usa os microciclos, o efeito heterocrônico das cargas, né, que não é muito a nuance dessa palestra, mas é a combinação da recuperação de cada carga. Então, se eu tenho um ênfase em força máxima, eu faço lá, por exemplo, segunda, quarta e sexta, com todas as pessoas do meu espaço, trabalho de força máxima, e terças e quintas eu combino trabalho de resistência de força e trabalho de potência, né? Então eu dou a recuperação completa de cada uma dessas cargas e eu me preocupo em crescer essas cargas do trabalho de força máxima durante mais ou menos 3 semanas, em que a gente brinca lá que é a relação 3 para 1, né? Você faz 3 crescimentos de carga, tem um microciclo de choque ali na terceira semana e um deload na quarta semana. E aí a gente muda no próximo mesociclo para uma outra orientação de carga, sai de força máxima para trabalho de potência que a gente faz com levantamento de peso olímpico. Como o nosso estúdio era um cross, né? A galera que entra aqui é uma galera que quer experienciar o cross, né? Quer experienciar o levantamento olímpico, quer experienciar o trabalho de força. Talvez isso seja um pouco mais fácil, porque o cross ele nada mais fez do que unir isso, né? Unir o exercício de força máxima do powerlifting, unir os exercícios de levantamento de peso olímpico, do weightlift, né? Unir os exercícios de ginásticos, né? Da ginástica olímpica. Isso fez com que esses métodos, né, não fossem uma barreira no PROS, né? Pelo contrário, esses métodos se abriram no PROS, né? Tanto é que depois do próprio CROSS as coisas ficaram mais fáceis, né? Os cursos de levantamento de peso olímpico abriram aí Brasil afora, os cursos de ginástica olímpica abriram Brasil afora, então a gente acabou saindo ali daquela realidade da musculação tradicional, né? Saindo daquele exercícios que a gente está acostumado ali no mundo do fitness, né? Mais simplório ou somente ali com os equipamentos que a gente tem dentro de um salão de musculação tradicional, para um salão mais aberto, mais livre, que é um salão do meio do cross. Então, isso acaba lá funcionando bem mais fácil do que numa musculação tradicional, por exemplo. Beleza. Ó, o Cassidori está falando aqui, ó. Cargas diluídas com métodos do Verkhoshansky e alguns microciclos concentrados. Bom demais. É isso. É, é isso Eu aí. Sem brinco com a discussão. Sidória, eu brinco com a Sidória que ele fica me sacaneando que eu Matviev Verkhoshansky, né? A gente dá uma ênfase primária, mas a gente botou um dedinho de Matviev ali dentro para poder suprir, né, a realidade do dia a dia dos nossos clientes. Bom demais, bom demais. Isso aí é papo para um curso de 8 horas, 16 horas. Isso É aí. muito, é muito, muito rico, né, esse conteúdo. E, cara, e a gente gosta de treinamento, isso aí é uma cachaça, né? É bom demais a gente ficar lendo o livro. Eu estou aqui, ó, na minha frente aqui, eu estou com um Platonov aqui, estou com uns livros aqui pesados aqui também, que toda hora a Olha o gente. Cassidória aí, olha o Cassidória aí. Ó, o livro do Cassidória Cassiano está aqui. aqui também. Então, beleza. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, levanta a mãozinha agora, né? Pode entrar no áudio, senão a gente vai dar sequência. O Thiago Passo está também botando aqui. Bom demais, Diegão. Mente brilhante, desde sempre. Thiago agora é o O Passa próximo. é um ídolo da área. O É, cara me pô, com ensinou, me deu os certeza. primeiros passos do Kettlebell Trainer na vida aí, ó. É, o meu Muita também, o meu gratidão. também. E tá cheio de filhote aqui, o Tiagão. Tá cheio, tá Então, cheio. beleza. Tiago, mais uma Vou dizer que ele vez, é o mais cara. velho da gente, não, né, cara? Deixa quieto. Ah? Vou dizer que ele é o mais velho da gente, não, deixa quieto. Ele vai se defender agora. Diegão, fica aí com a minha gratidão total aí pela sua disponibilidade. Você, pô, prontamente aí atendeu aí a nossa causa.
Cara, essa causa está bem legal, bem bonita. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui, reunidos aqui num propósito, e não só de a gente, né, evoluir, mas também de a gente poder estar ajudando e os nossos amigos de lá e os parentes deles, enfim, a gente vai tentar ajudar de alguma forma e continuar nessa corrente